Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque este vídeo ele pode te ajudar a entender, porque muitas vezes você quer evoluir, quer começar algo novo, quer crescer na vida, mas acaba sempre fazendo exatamente o contrário do que precisa fazer. Você já teve a sensação de que existe uma parte de você que quer avançar, quer melhorar de vida, quer realizar um projeto, quer realizar sonhos, quer cuidar melhor de si, quer construir algo importante, mas ao mesmo tempo existe uma outra versão sua que puxa o freio e te mantém paralisado e estagnado? Você sabe que precisa começar, sabe que ficar adiando te paralisa, te prende no mesmo lugar, faz você se sentir mal, mas mesmo assim você enrola, você evita, você deixa para depois. E quando você menos percebe, já se passaram dias, semanas, meses, muitas vezes até anos. E se você clicou neste vídeo por causa do tema autossabotagem, certamente em algum momento você chegou à conclusão de que você se autossabota. Mas e se eu te disser que na maioria das vezes você não está tentando se sabotar, se destruir, se manter estagnado na vida? E que na verdade talvez o que você está fazendo é tentando se proteger. Só que de um jeito que funcionou lá no passado, em algum momento isso foi importante e te ajudou, só que hoje está te prejudicando. A autossabotagem, ela nunca é uma decisão consciente de fracassar ou de se destruir, por exemplo. O processo da autossabotagem, ele é muito mais sutil. Ele é um pensamento que gera uma emoção e essa emoção influencia um comportamento e esse comportamento muitas vezes confirma exatamente aquilo que você mais temia. Ou seja, que você não é capaz, que você procrastina, que você se autossabota. E esse é o ponto central. Porque nós não reagimos apenas aos fatos, mas à interpretação que fazemos dos fatos. Entre o que acontece e o que você faz, existe uma lente. É a lente na qual você interpreta aquilo que acontece. Então imagine que você precisa, por exemplo, escrever um livro, que você quer muito escrever um livro. Então você abre o computador, você olha para a tela em branco, e antes mesmo de começar a escrever, começa a vir pensamentos, como por exemplo, eu não vou conseguir, esse livro não vai ficar bom, vão perceber que eu não sou tão bom assim. E esses pensamentos, eles geralmente trazem ansiedade, tensão, medo, angústia e a vontade de fugir. Então o que você faz? Você pega o celular, você vai responder mensagens, você arruma qualquer outra coisa para fazer, você vai pesquisar mais sobre o assunto que você queria escrever ou falar. Então você faz algo que pareça menos ameaçador do que encarar a tarefa que você tinha se comprometido a realizar. E é aqui que está a armadilha. Na hora, evitar funciona. Porque quando você foge daquilo que desperta ansiedade, a ansiedade diminui. Quando você evita uma conversa difícil ou uma decisão que exige coragem, você sente um alívio imediato. O problema é que esse alívio imediato, essa fuga, essa evitação, ela ensina o seu cérebro a repetir esse processo. Só que ao ficar repetindo esse processo, depois vem a conta que você tem que pagar, que é o sentimento de culpa, frustração, sensação de incapacidade. E aí no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, você está reforçando o pensamento de que você não consegue e que você não é capaz. Mas aí que tá a outra pegadinha. Porque você não testou para saber se você tem realmente capacidade ou não. Você não descobriu se você conseguiria escrever. Você não descobriu se você conseguiria gravar o vídeo. Você descobriu apenas que quando a ansiedade, o medo do julgamento ou qualquer outro pensamento nesse sentido aparece, você foge. E com o tempo, o cérebro organiza essa repetição como se fosse uma verdade sobre quem você é. Então você começa a repetir frases
Como, por exemplo, eu me auto-saboto, eu procrastino, eu sou preguiçoso, eu não tenho disciplina, eu começo as coisas e não termino. Mas o que está acontecendo aqui de verdade é que você está evitando agir porque a ação que você quer tomar, ela ameaça uma crença profunda sobre você. Crenças do tipo, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, se eu tentar eu vou fracassar, se eu me expor vão me julgar, se eu começar eu vou descobrir que eu não tenho capacidade. E essas frases, elas nem sempre aparecem claramente. Essas crenças nem sempre são claras para você. Às vezes elas vêm em forma de sensação, como por exemplo a ansiedade, um aperto no peito, uma trava, uma vontade de abandonar tudo, de sumir, de não aparecer, de ficar quietinho na sua. E por trás dessas sensações existe uma interpretação, que é a lente que você vê a situação, mas que talvez ainda seja inconsciente para você. Então, por exemplo, duas pessoas que passam pela mesma sensação, elas tiram conclusões completamente diferentes. Imagine duas pessoas que vão falar em público. As duas pessoas ficam nervosas, mas a primeira pensa, tá, normal ficar nervoso, é assim que funciona, da próxima vez eu me preparo melhor e o nervosismo diminui. Enquanto que a segunda pode pensar que ela é um fracasso, que ela não vai conseguir fazer isso porque ela é muito nervosa e toda vez ela fica nervosa. Então, o acontecimento, a situação foi a mesma. A diferença está na interpretação que cada pessoa deu para a situação. Quando você interpreta um erro como um aprendizado, por exemplo, você ajusta, tenta de novo, aprende, faz diferente. Mas quando você interpreta como uma prova de incapacidade, por exemplo, você tende a se esconder e a evitar aquela situação. A Carol Dweck ficou conhecida pelos estudos sobre mentalidade de crescimento e ela mostrou que pessoas que enxergam habilidades e comportamentos como algo que pode ser desenvolvido, elas lidam melhor com os erros e com os desafios. Ou seja, quando o erro vira sentença, você paralisa, você estagna. Agora, quando o erro vira uma informação na qual você aproveita para descobrir que você precisa aprender algo novo, então essa lente, essa forma de olhar, ela contribui para o seu desenvolvimento. Agora, outra coisa muito importante que você precisa saber é que essa lente na qual você vê algumas situações, ela não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo da sua vida. Nas críticas repetidas que você recebeu, nas comparações que fizeram com você e outras pessoas, nas rejeições, nas vezes em que você foi cobrado demais, ignorado, envergonhado ou ridicularizado. E com o tempo, o cérebro cria histórias para confirmar essas situações e transformá-las em crenças. Então você começa a dizer coisas como, por exemplo, quando eu me exponho eu sou criticado, se eu aparecer eu vou ser julgado, quando eu erro eu sou rejeitado. Essas crenças, elas viram os filtros e as lentes pelas quais você começa a enxergar o mundo. Então se você acredita que é incapaz, cada erro vira uma prova de incapacidade. Quando você acerta, você acha que foi sorte. Se você acredita que tudo vai dar errado, qualquer dificuldade vira uma confirmação de que você nem deveria ter tentado. Por isso que é muito importante você entender. O seu cérebro, ele não está tentando te destruir. Você não está tentando se auto-sabotar. Na verdade, o que você está tentando é se proteger. O problema aqui é que nessa tentativa de proteção, o seu cérebro está usando informações antigas para lidar com situações novas. Em algum momento da sua vida, evitar um conflito, evitar a exposição, evitar ser julgado ou achar que poderia ser julgado, certamente foi a opção mais segura para você. Mas aquilo que te protegeu no passado é exatamente o que pode estar te aprisionando no presente, te impedindo de seguir em frente na vida. Então, por exemplo, a criança que foi criticada ao falar, ela pode se tornar um adulto com medo de falar em público. O adolescente que foi ridicularizado em uma apresentação na escola, por exemplo, pode virar
um profissional competente, mas que trava nas reuniões, que não consegue se posicionar. E a pessoa que foi cobrada demais pode procrastinar não por falta de ambição ou de desejar realmente realizar algo, mas por medo de tentar e ainda assim se sentir insuficiente, sentir que não é bom o suficiente. Então, uma pergunta que você pode fazer e que pode mudar tudo é: o que eu estou tentando evitar sentir? E essa pergunta, ela realmente pode mudar tudo. Porque você não está apenas evitando uma tarefa, você está evitando a sensação que aquela tarefa desperta, que aquela ação desperta. Então, quando você diz, eu estou evitando escrever o meu livro, eu estou procrastinando, eu estou paralisado, talvez você esteja evitando se sentir incapaz de escrever. Quando você diz, eu estou evitando gravar vídeos, eu estou procrastinando para gravar meus vídeos, talvez você esteja evitando o sentimento de que você será julgado, de que você talvez não saiba fazer isso. Quando você diz frases, por exemplo, eu quero escrever meu livro, mas eu fico procrastinando, fico adiando, né? Talvez você esteja evitando descobrir que ainda tem muito a aprender e que é um processo longo, que não vai ser tão fácil quanto você imagina. E ficar no campo da possibilidade pode ser muito confortável. Enquanto você só imagina, existe uma fantasia. Então você tem aquele pensamento que você fica, se eu quisesse eu faria, se eu levasse a sério daria certo. Mas começar coloca a fantasia em contato com a realidade. E a realidade tem tentativa, tem erro, tem ajuste, tem exposição, tem crítica e também tem aprendizado. Só que enquanto você evita esses sentimentos, você não descobre do que você é capaz. Você só reforça o hábito de evitar. Muitas vezes, a gente foge no primeiro pico de desconforto e chama isso de identidade. Personalidade, identidade. Então, por exemplo, você pode repetir frases como eu sou assim mesmo, eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu me saboto. Mas será que isso é quem você é de verdade? Ou é um padrão repetido tantas vezes que começou a parecer identidade, a parecer quem você é? Porque existe uma diferença enorme entre dizer eu sou incapaz e você dizer eu aprendi a evitar situações em que eu posso me sentir incapaz. Perceba que a primeira frase ela fecha uma porta, enquanto a segunda ela abre uma possibilidade. Porque aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Aquilo que foi treinado pode ser treinado de outra forma. Ou seja, um ciclo ele pode ser interrompido. Uma lente pela qual você enxerga a vida e as situações, ela pode ser questionada. E um bom começo é você observar os pensamentos automáticos e as sensações que você tem quando você vai realizar algo que você sabe que precisa e você não consegue. Os pensamentos automáticos, eles são aquelas frases que vêm de forma rápida que você nem percebe. Né, que são os que eu já mencionei aqui, não vai dar errado, vou passar vergonha, vão me julgar, não vou conseguir e etc. Esses pensamentos, eles parecem verdade porque vêm acompanhados de emoção. E quando você sente medo, o perigo, ele parece real. Quando você sente ansiedade, a ameaça, ela parece ser urgente. Mas uma emoção intensa, ela não prova que o pensamento é verdadeiro. Ela apenas mostra que aquilo é importante para o seu sistema emocional. Por isso, o caminho não é você brigar com o pensamento, ou fingir que ele não existe, ou ficar repetindo frases positivas e vazias, como por exemplo, eu vou conseguir, eu sou capaz e etc. É importante fazer essas afirmações, mas o caminho não é esse. O caminho é investigar, se autoconhecer. Então você pode, por exemplo, se perguntar: qual é a evidência de que isso que eu estou pensando é verdade? Ou de que isso que eu estou sentindo é verdade? Existe uma outra forma de olhar para essa situação? Eu estou tratando uma possibilidade como se ela fosse uma certeza? Eu estou confundindo medo com previsão? Eu estou usando uma experiência antiga para decidir sobre uma situação nova? Perceba
que essas perguntas, elas criam espaço, elas criam possibilidades. E quando existe espaço, você pode escolher uma resposta diferente da que tem escolhido até agora. Você pode pensar diferente, você pode pensar, eu estou com medo, mas eu ainda posso dar um pequeno passo, mesmo com medo. Você pode pensar, por exemplo, eu não sei se vai dar certo, mas eu posso tentar, eu posso descobrir. Eu posso começar para construir novas evidências sobre mim e sobre a minha capacidade. E essa é uma virada de chave muito importante. Muitas pessoas esperam sentir confiança para só depois agir. Mas muitas vezes, na verdade, o que você precisa é fazer o contrário. Você precisa agir para construir a confiança que você precisa. Existem estudos sobre autoeficácia que mostram que uma das formas mais fortes de construir crenças de capacidade é por meio de experiências reais em que a pessoa percebe que consegue lidar com uma situação. E não apenas repetindo frases eu sou capaz ou imaginando que pode ser capaz. Então você não se torna confiante apenas pensando que é confiante. Você constrói confiança criando experiências que mostram para o seu cérebro que é possível agir apesar do desconforto. E é por isso que pequenas ações importam tanto. Porque quando você evita, você reforça a sua crença antiga. Mas quando você age, mesmo que de forma pequena, mesmo com pequenas coisas, pequenas ações, você começa a construir uma crença nova, baseada em evidências. Então você não precisa sair de eu sou incapaz para eu sou invencível. Esse salto ele é grande demais. Você não vai conseguir fazer isso. Na verdade, o que você precisa é começar com algo mais honesto. Começar com talvez, por exemplo. Talvez eu consiga começar pequeno. Talvez eu não seja tão incapaz quanto eu penso. Talvez eu possa errar e aprender. Talvez essa crítica não determine quem eu sou. Esse talvez, ele parece bobo, parece simples, mas ele é muito poderoso. Porque onde antes havia certeza absoluta, agora existe um questionamento, existe uma nova possibilidade. E onde existe possibilidade, existe movimento. Então agora eu quero te propor um exercício que ele é simples, mas ele é muito eficaz. Então se você puder, pega aí papel e caneta. Se você não puder fazer agora, salve esse vídeo para voltar aqui depois, mas é importante que você faça, que você escreva. Então o exercício é o seguinte, eu vou trazer 4 perguntas que parecem simples, mas elas são muito profundas para poder te ajudar a sair desse processo antigo, de crenças antigas e de autossabotagem, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o que eu estou evitando fazer? E aí você precisa ser específico. Ao invés de você dizer ou escrever, né? Estou evitando minha vida, estou evitando o extraordinário ou qualquer coisa assim, você tem que dizer, eu estou evitando gravar o vídeo. Eu estou evitando escrever o primeiro capítulo do meu livro. Eu estou evitando ter aquela conversa. Então vamos lá, pausa o vídeo e escreve aí o que você está evitando fazer. E a segunda pergunta é: o que eu tenho medo que aconteça se eu fizer isso? E aqui vai aparecer uma previsão negativa. Como, por exemplo, tenho medo de ser criticado, tenho medo de começar e não terminar, tenho medo de ninguém se importar, tenho medo de descobrir que não sou bom o suficiente. Então pausa o vídeo aí e escreva. A terceira pergunta é: se isso acontecesse, o que eu concluiria sobre mim? Essa pergunta ela vai um pouco mais a fundo, porque o medo, ele raramente é só do acontecimento, é do significado que você dá para o acontecimento. Então não é apenas sobre eu tenho medo de ser criticado, mas é sobre se eu for criticado, isso prova que eu não sou bom o suficiente. E é aqui que a crença vai aparecer, ou as crenças. Então, escreva todas. E a quarta pergunta é: qual é o menor passo que eu posso dar para testar essa crença? Então você não precisa enfrentar tudo de uma vez.
Você precisa apenas quebrar o ciclo. Então, se você está evitando gravar um vídeo, por exemplo, grave um vídeo curto e não poste. Grave só para você testar, para você ter a experiência, para você dar um pequeno passo. Se você está evitando escrever um livro, escreva pelo menos o primeiro parágrafo. Se você está evitando uma conversa difícil, por exemplo, escreva primeiro o que você gostaria de dizer. Essas pequenas ações, elas fazem toda a diferença. Porque esses pequenos passos, eles ensinam para o seu cérebro que o movimento é sim possível. Então, cada ação tomada, apesar de serem pequenas e apesar do desconforto, elas criam uma evidência. A evidência de que eu posso agir mesmo com medo. Eu posso começar sem estar completamente pronto. Eu posso errar, aprender e continuar. E no fim das contas, superar a autossabotagem, ela não é declarar guerra contra si mesmo, contra a parte de você que quer te destruir. Não é tratar a sua mente como uma inimiga, que existe um eu que você precisa combater, que quer te derrubar. É, na verdade, você reconhecer que uma parte sua tentou te proteger, mas agora você pode assumir a liderança. Você pode dizer para esse antigo padrão: muito obrigado por tentar me proteger, mas agora eu vou seguir de outro jeito e de outra forma. Então, na verdade, você não precisa se sentir pronto, completamente capacitado para começar o que você sabe que precisa começar. Você precisa, na verdade, começar pequeno para construir novos padrões e novas crenças. Começar imperfeito, começar com medo, devagar, mas começar. Porque se você evita, você confirma as crenças antigas. E toda vez que você dá um pequeno passo, você fortalece uma nova crença. Então, talvez a pergunta mais importante não seja por que eu me saboto, por que eu me auto-saboto. Talvez a pergunta mais importante seja: que medo eu estou tentando evitar sentir? E depois, qual pequena ação eu posso fazer hoje para mostrar para mim que eu não sou tão incapaz quanto a minha mente aprendeu a acreditar? A sua vida, ela não precisa continuar sendo governada por crenças antigas. Uma vez que você tem consciência disso, você pode duvidar das suas velhas crenças, dos seus velhos pensamentos e começar a questionar. Você pode começar a trazer pensamentos do tipo: talvez exista uma outra forma de ver essa situação. Talvez isso não determine quem eu sou de verdade. Talvez agora eu possa fazer algo diferente. E esse talvez, ele abre muitas possibilidades. E por essas possibilidades entram o movimento. E onde existe movimento, existe mudança. Então hoje eu quero te propor uma coisa. Escolha uma única situação que você está tentando evitar já há muito tempo, que você sabe que você precisa fazer, e dê o menor passo possível. Você não precisa transformar isso no maior projeto da sua vida, num grande desafio. Você não precisa estar perfeito. Você só precisa entrar em movimento. Se é escrever um livro, escreva um parágrafo. Se é gravar um vídeo, grave um vídeo de teste, não posta. Então, dê o primeiro passo. E não para provar que você é perfeito, que você é capaz, mas para provar que você não precisa mais ser prisioneiro das suas crenças antigas. Talvez você não estivesse se sabotando. Talvez você tenha aprendido a se proteger, fugindo e evitando as situações. Só que agora que você tem consciência disso, você pode aprender a se proteger de outro jeito, avançando. Mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo que você não seja perfeito. Porque a vida que você quer, os projetos que você quer realizar, os sonhos que você quer realizar, ela não começa quando o medo desaparece, ela começa quando você aprende a caminhar mesmo sentindo medo. E se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, eu peço que você, por gentileza, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Se você quiser continuar se aprofundando em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade,
você será muito bem-vindo aqui. Eu sou o Caluê, psicólogo e empreendedor digital, e se você quiser continuar se aprofundando em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, enfim, tudo aquilo que enaltece o seu físico, espiritual, a sua alma, você será muito bem-vindo no canal. Se inscreva, ative as notificações para acompanhar nossos próximos conteúdos. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, agregou, fez alguma diferença para você, tem alguma dúvida, alguma questão, algum conteúdo que você queira sugerir, também deixa aqui nos comentários, será um prazer interagir com você. E o YouTube geralmente indica um vídeo que provavelmente você vai gostar, então está aparecendo aí na tela, clica aí e continue se desenvolvendo. Nós nos vemos no próximo vídeo, até breve.